E o foco de hoje é apresentar o módulo de MM para vocês e vermos na prática um processo de MM voltado para materiais, porque a gente sabe que o gerenciamento de materiais não é só de materiais, ele também abrange os processos de serviços, de contratação, gerenciamento de contratos, compartilhamento de informações com fornecedores, relacionamento com fornecedor e tudo mais. O módulo SAP MM é uma parte essencial do sistema SAP e tem como objetivo principal gerenciar os processos de compras, controle, estoque, serviços, movimentações de materiais dentro de uma empresa. O módulo SAP MM é uma parte essencial do sistema SAP e tem como objetivo principal gerenciar os processos de compras, controle de estoque, movimentação de materiais, por exemplo, dentro de uma empresa. E não só os processos relacionados a materiais. O MM abrange também, como eu bem disse, o gerenciamento na aquisição de serviços. Então, o processo é o mesmo, tá? Tanto para materiais e serviços. A única coisa que vai diferenciar é que em vez da gente ter, por exemplo, uma entrada de mercadorias no sistema, a gente vai ter uma folha de registro de serviços. Então são transações diferentes que a gente faz esse processo. E claro, né, a nota fiscal no faturamento ali não vai ser de material, vai ser de serviço. Então cada processo vai ter a sua nota fiscal distinta. Bom, assim como todos os módulos, o MM também tem seus submódulos, né, ou componentes, tá, que a gente pode ver com esse nome também. Então eu vou falar um pouquinho dos principais que a gente mais vê. Como o nome já diz, né, o MM ele permite o controle completo dos materiais utilizados na empresa, desde a definição dos itens no catálogo lá até o acompanhamento de suas movimentações nos estoques. Além disso, dentro desse contexto, a gente tem a parte de compras. O módulo possibilita desde a requisição de materiais até a emissão de pedidos de compra, passando pelo recebimento das mercadorias e faturamento. Tudo isso de forma integrada e eficiente. Também tem o processo de controle de estoque. Então, com o SAP MM, é possível monitorar os níveis de estoque da empresa em tempo real, auxiliando na tomada de decisões sobre reposições, por exemplo, armazenamento, movimentações internas e tudo mais. Além disso, a gente tem o processo de gestão de fornecedores. O módulo também permite o cadastro e controle dos fornecedores da empresa, facilitando a comunicação, negociação de contratos e avaliação de desempenho dos parceiros comerciais. Então, resumindo, o gerenciamento de materiais, ele vai fazer todo o processo de administração, tanto dos materiais, né, quanto dos serviços de uma empresa, seja compra de material, aquisição de material, movimentação de material e tudo que diz respeito a essa área de logística. Sobre a integração, o MM, ele faz integração com muitos módulos. Por exemplo, um módulo que ele faz integração é o SD, o Vendas e Distribuição, que a gente chama. Ele faz também integração com o SAP PP, que é o processo produtivo. Ele faz integração com o FI, com o CO. Então ele faz integração também com a maioria dos módulos, porque o SAP é totalmente integrado. Então, alguma hora, alguma área ele vai conversar entre si. E como que funciona? O MM, ele se integra basicamente com contas a pagar, o FI, ali no processo final dele. A gente faz a compra com o fornecedor entrega, a gente registra no sistema, faz o processo de faturamento. No final, a gente precisa pagar esse fornecedor. Então, a gente tem a integração com o SAP FI. Nesse contexto, a gente compra, por exemplo, uma matéria-prima para produzir algo. Então, se eu não tiver essa matéria-prima, eu não consigo produzir no SAP PP, que é o planejamento da produção, que é um módulo também que a gente vai falar um pouquinho mais à frente dele. Então, ele também faz integração com o SAP PP por conta disso. Além disso, se a gente for comprar um bem de consumo, por exemplo, para alguma área, algum setor, por exemplo, setor de TI, está precisando de algum computador, por exemplo, a gente vai fazer essa compra e vai registrar no centro de custo TI, de tecnologia da informação.
Então, nesse momento, a gente está fazendo integração com o módulo CO, SAP CO. E além disso, se a gente não comprar a matéria-prima no MM, a gente não consegue produzir. Consequentemente, a gente não consegue produzir o produto acabado, então não tem um produto acabado para ser vendido no SD. Então, por isso que um precisa do outro. Eu preciso comprar a matéria-prima no MM para eu produzir no SAP PP, para eu ter um produto acabado, para eu vender no SAP SD. Então, por isso que está tudo interligadinho e o módulo de MM ele faz integração com esses outros módulos também. Bom, esses são alguns pontos fundamentais que eu julgo ser muito importantes para que um iniciante saiba, para entender mesmo uma introdução no SAP MM, para vocês conhecerem um pouquinho desses processos. Agora a gente vai ver um processo de ponta a ponta, desde a criação de um pedido de compras, por exemplo, até o processo de pagamento para o fornecedor, para vocês entenderem como que funciona a parte standard, ou seja, o processo padrão do MM, voltado para a área de materiais e fazendo a integração com o SAP FIAP, o Contas a Pagar. Vamos agora fazer um fluxo bem simples aqui do SAP MM, um fluxo padrão voltado para a área de materiais, certo? A gente sabe que no fluxo, o primeiro documento que a gente cria, que costumamos criar, é a requisição de compras, mas a gente vai pular esse documento, vamos direto para o pedido de compras. Depois que a gente criar o pedido de compras, vamos simular, né, que o fornecedor já entregou a mercadoria e a gente vai dar a entrada dessa mercadoria dentro do sistema. E então a gente vai fazer a famosa Migo, depois a gente vai fazer o faturamento através da Miro e posteriormente, como etapa final, a gente vai fazer o processo de integração com o SAP FI, Contas a Pagar, que seria ali o pagamento através da F110. Então, a gente vai fazer o processo de MM integrado com o processo de contas a pagar. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui na ME21N para poder criar o pedido, tá? Vou criar um pedido aqui bem simples, com poucas informações, só para a gente ver como que funciona. Então, vou botar aqui a organização de compra de 1010, o grupo de compradores e a empresa 1010. Vou botar um fornecedor qualquer aqui, vou dar um Enter. Vou colocar um item aqui. Vamos comprar uma peça de guidão aqui de bicicleta. Vou colocar 10. O centro vai ser 1010. Vamos programar uma data de remessa aqui para dia 22/7 mesmo. O preço vai ser 20. Fictício, né? Vou dar um Enter aqui. Vai dar uma mensagenzinha. Beleza. Vou gravar nosso pedido. E ele gerou aqui o documentinho. Vou só copiar pra gente dar a entrada dele. Eu vou voltar na página inicial e agora... Então, a gente identificou essa necessidade de solicitar a peça ali, o guidão da bicicleta, para a gente produzir lá a bicicleta por completo. E aí, vamos fingir que o fornecedor que a gente fez o envio do pedido, o fornecedor recebeu e chegou a data para ele entregar, ele entregou na data certinha. A gente fez o processo de conferência e agora a gente precisa dar a entrada ali no material. Então, eu vou lá na transação Migo, movimento de mercadorias, acesso a opção entrada de mercadorias para um pedido mesmo e colo o pedido aqui nesse campo. Clico no executar, vou colocar uma referência aqui, qualquer, Bruna. Vou colocar o depósito aqui. Vou marcar o item como ok, que tá certinho. E vou gravar a nossa Migo. Então, aqui a gente só tá fazendo o registro da entrada de mercadoria no sistema. Como chegou fisicamente, a gente precisa informar para o sistema que aquela mercadoria chegou
para poder registrar e ele saber e fazer a entrada no estoque. Então, eu vou gravar agora o documento, o disquetezinho lá na parte superior, e ele gerou para mim o documentinho de material. Maravilha! Feito isso, agora a gente precisa fazer o processo de faturamento. Nesse processo de faturamento, envolve toda a questão ali de nota fiscal, de material, de entrada, né? Tributação, conferência da quantidade que foi solicitada, quantidade que foi recebida e tudo mais. Só que aqui a gente só vai ver a criação da fatura, né, do faturamento ali da Miro, tá? E essas questões a gente deixa para um outro momento, tá? Porque são questões específicas que a gente tem que verificar, e aí daria um vídeo aí de algumas horas pra gente explicar melhor. Então, a gente só vai fazer o faturamento aqui na Miro. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui na Miro. Vou inserir a data. Vou dar uma referência aqui. E vou inserir o pedido de compras, que é a nossa referência, por isso que ele é o documento principal desse processo, porque tudo é baseado nele. A gente fez amigo baseada nele, agora o faturamento baseado nele. Então, vou transferir aqui, ele vai reconhecer a informação, vou colocar o valor aqui do montante, vou dar um Enter. E maravilha, ele já puxou as informações aqui do pedido, do item, tá ok. Feito isso, eu só vou clicar no botão de gravar. Obviamente que no dia a dia, né, pessoal, a gente vai ter que informar outros dados aqui, dependendo das informações certinhas, tá? Mas aqui é só pra gente ver o fluxo, né, rapidamente, bem simples, pra vocês verem como que é, tá? Então, eu vou clicar aqui pra gravar. Ele vai dar uma questão de mensagem aqui de imposto, tá? Mas vou dar um Enter e pronto. Ele foi gravado aqui certinho. Vou clicar aqui no documento de faturamento, nesse menu superior e clicar em exibir, só para a gente verificar essa questão. Eu vou clicar aqui em documentos subsequentes, só para a gente ver o que ele gerou. Então, nesse processo de faturamento, o sistema automaticamente gera alguns documentos. No dia a dia, ele vai gerar mais documentos. Aqui, como é um ambiente de teste, ele só gerou 2. Mas o que é interessante aqui pra gente é que o documento contábil que ele gera, que é esse primeiro documento aqui, que eu vou clicar 2 vezes, é justamente a fatura que a gente precisa pagar ao nosso fornecedor. Tanto que a conta aqui é justamente a conta do fornecedor, que a gente inseriu lá no pedido, tá? Então, essa é a fatura que a gente vai precisar pagar. Então, nesse momento, entra o módulo SAP FI AP, que é o contas a pagar ali. Então, nesse momento, entra o pessoal, sai de cena, né, a galera lá da logística, e entra em cena a galera de finanças para realizar o pagamento desse fornecedor, tá? E, como eu falei com vocês, que o pedido é o principal documento, dentro do pedido, eu vou acessar aqui ME23N, que é essa transação aqui. Dentro do pedido, a gente tem a guia histórico do pedido. Nessa guia, a gente tem todo o histórico dos documentos que foram criados posterior ao pedido. Então, a gente consegue consultar tanto o documento de material, que foi o registro da entrada do material, quanto o documento de faturamento, que é a Miro, tá? Então, a gente consegue consultar essas informações também dentro do pedido, depois que a gente cria os documentos referentes a ele. Beleza, então vamos lá para a integração. Eu vou lá na transação F110, que é uma transação de pagamento automático de FI, só para a gente ver como que funciona. Vou botar o dia da execução, corta. Vou botar o dia da execução, 11/7/2024.
Vou botar Braser 1, Brad Bradesco, tá? E vou acessar a guia parâmetro e vou inserir aqui as informações. A empresa vai ser 1010, forma de pagamento e a próxima data a gente pode botar dia 15/8. O fornecedor vai ser o fornecedor que a gente inseriu no pedido, Fornec 97. Vou só flegar mais alguns campos aqui para ele fazer o filtro e vou gravar. Ele registrou os parâmetros aqui e agora eu vou criar uma proposta, né, de pagamento. Vou planejar essa proposta de pagamento. Clico no botão proposta, vai abrir essa janelinha, planejar proposta. Eu vou executar imediatamente, vou marcar a opção executar imediatamente, vou avançar e ele vai apresentar então essa mensagenzinha, proposta em execução. A gente vai clicar no botão status para atualizar, criar aqui a proposta de pagamento. Aí, para a gente efetivar, fazer o pagamento efetivamente, a gente vai clicar no botão ciclo de pagamento lá em cima e vamos clicar no botão avançar. Aí ele vai dar a mensagem, programa de pagamento em execução, vou clicar em status de novo e ele vai me dizer que o programa de pagamento foi executado. E nesse botão de exibir log da proposta, a gente tem as informações do que foi feito, tá? É como se fosse um log mesmo, tá? E o que essa transação faz? Essa transação, o consultor de FI, ele precisa configurar para ela funcionar dessa forma, de acordo com os layouts do banco, né? Lá na internet, se a gente colocar layout Febraban, a gente encontra, né, no Google. Cada banco tem o seu layout diferente e isso tem que estar configurado dentro do SAP. Então, por exemplo, a gente utilizou aqui o layout do Bradesco. E o que o sistema faz? Ele gera um arquivo TXT, tá? Um arquivinho de bloco de notas com o layout desse banco. E esse arquivo vai para um diretório, numa transação AL11, onde a empresa que faz a transação entre o SAP e o banco pega esse arquivo, que pode ser, por exemplo, sei lá, Havana, Xera, pega esse arquivo dentro do repositório do SAP e transporta faz esse envio para o sistema do banco. Quando chega lá no banco, o banco recebe, verifica o layout, se tiver certinho, ele faz o pagamento e ele cria um novo arquivo, que é o arquivo de compensação, e envia de volta para o repositório do SAP. E aí o financeiro faz a baixa no pagamento, né? Que aí entende-se que o fornecedor foi pago e o fluxo finaliza dessa forma, tá? Então, pessoal, basicamente é esse o fluxo do SAP MM integrado com o SAP FI Contas a Pagar, né? Bem sucinto, bem simples aqui, só para vocês entenderem como que funciona.